Há um pecado que quase todos cometem sem perceber, e ele pode ter consequências eternas. Hoje, compartilharei a experiência dramática de um homem que viu o inferno e recebeu uma mensagem direta de Jesus sobre esse pecado. Bem-vindo ao Heaven's Gate, um lugar onde exploramos experiências profundas que transcendem a própria vida, compartilhando histórias de redenção, esperança e mistério. Eu sou Emanuel, e se você ainda não o fez, gentilmente o convido a se inscrever e continuar esta jornada conosco. Cada experiência que eu compartilhar será uma oportunidade de crescimento e de encontrar um significado mais profundo em sua vida. Agora, sente-se e ouça até o final, será um momento especial para compartilharmos juntos. Tenho 45 anos e cresci em uma família devotada. Minha vida sempre girou em torno de Deus. Minha mãe me ensinou desde pequeno a orar todas as manhãs e noites, e mantive esse hábito durante toda a minha vida. Posso me considerar um homem justo, um cristão que se esforça para seguir todos os mandamentos e acredita firmemente na misericórdia e no amor de Deus. Nunca duvidei do perdão divino nem me preocupei com o inferno. Parecia inconcebível para mim que um Deus amoroso pudesse condenar almas ao sofrimento eterno. Para mim, as chamas do inferno eram apenas uma imagem usada para assustar pecadores e descrentes, não um lugar real destinado a pessoas fiéis como eu. Eu acreditava que orar, frequentar a igreja e aderir à moral cristã eram o suficiente para garantir um lugar no céu. Ao longo dos anos, essa convicção criou raízes profundas em meu coração. Eu não tinha medo do inferno porque tinha certeza de que não me dizia respeito. Eu estava convencido de que Deus, em sua infinita bondade, pouparia todos os cristãos devotos como eu. Eu nunca teria imaginado que essa certeza seria quebrada. Era uma manhã de domingo como qualquer outra, mas algo dentro de mim me pedia para fazer algo diferente. Lembrei-me de uma missa especial realizada uma vez por mês em minha cidade, uma celebração onde orações eram recitadas em latim para examinar a alma e ver se o mal residia dentro dela. Era uma tradição antiga e misteriosa, e decidi ir, movido por uma curiosidade que não conseguia explicar. Eu tinha 30 anos e nunca tinha ido a esse tipo de missa antes. Durante a celebração, o pastor recitou uma oração de 2 minutos com uma mão apoiada na testa de cada participante. Observei as pessoas na minha frente caírem como pinos de boliche, sobrecarregadas pela intensidade do que estavam vivenciando, e isso começou a me deixar ansioso. Eu não sabia o que esperar, e meu coração disparou conforme me aproximava da minha vez. Quando finalmente chegou meu momento, tudo pareceu prosseguir normalmente. O pastor colocou a mão na minha testa e começou a rezar. Senti uma leve pressão e uma paz superficial, mas então tudo ficou escuro. Uma escuridão total me envolveu, e me vi imerso em um vazio sem fim. Foi então que a visão começou. De repente, uma luz apareceu à distância. Não era uma luz comum, era branca, mas parecia quase viva, pulsante e quente. Fui atraído por ela, embora não tivesse certeza de como estava avançando. Senti-me compelido a me aproximar da luz sem resistência. À medida que me aproximava, a luz se tornava mais intensa e, dentro dela, uma figura começou a tomar forma. Não conseguia distinguir suas feições, mas havia algo familiar em sua presença. Era majestosa, mas reconfortante. O medo que senti na escuridão lentamente se transformou em curiosidade. John, a figura entoou, sua voz profunda, mas suave, chegou a hora de você confrontar o que há muito escolheu negar. Suas palavras ressoaram dentro de mim, ecoando pelo meu próprio ser, cada sílaba perfurando meu espírito com uma clareza inquietante. Naquele momento, fui envolvido por uma profunda sensação de paz, mas simultaneamente dominado por uma tensão crescente, uma consciência de julgamento iminente, como se uma verdade inegável pairasse fora de alcance, pronta para me engolir. Você nunca aceitou a realidade do inferno, continuou a voz, inabalável em sua determinação.
Você sempre o descartou como um mero mito, uma história inventada para assustar os injustos. Agora, no entanto, vou revelar a você a realidade que você escolheu ignorar. Em um instante, o mundo ao meu redor mudou dramaticamente. A luz recuou, deixando para trás apenas uma paisagem de puro horror, uma existência que superava em muito minhas imaginações mais sombrias. Um imenso abismo se abriu diante de mim, e chamas subiram para o céu como montanhas, lambendo o ar com uma fome insaciável. A atmosfera era sufocante, espessa com fumaça rodopiante e cinzas sufocantes, enquanto acima, o céu era um negro sinistro, perfurado por faixas irregulares de relâmpagos vermelhos que iluminavam a escuridão com um brilho aterrorizante. Mas o que realmente me encheu de pavor foram as figuras que eu discerni em meio às chamas, homens e mulheres consumidos pelo inferno, seus gritos angustiados ecoando no ar como uma sinfonia assustadora de desespero. Seus gritos ressoaram profundamente dentro de mim, cheios de uma tristeza tão insuportável que parecia que seu sofrimento nunca cessaria. Alguns estenderam as mãos para cima, buscando desesperadamente a salvação, mas seus olhos refletiam uma desesperança que perfurou meu coração. Outros se contorciam em agonia, presos em um tormento tão profundo que eu lutava para compreender sua profundidade. O que me abalou profundamente, no entanto, foi o reconhecimento de algumas dessas almas torturadas. Eles eram cristãos, pessoas que eu conhecia, indivíduos que compartilhavam orações comigo, que enchiam os bancos da nossa igreja todos os domingos. Rostos familiares agora se contorciam em angústia entre aqueles eternamente condenados. Vi pastores, diáconos e membros devotos da nossa comunidade, todos envoltos em chamas, suas mãos entrelaçadas como se ainda apelassem pela misericórdia divina, mas não recebendo resposta aos seus apelos fervorosos. Por que eles estão aqui? Perguntei, minha voz tremendo, incapaz de desviar o olhar do panorama infernal que se desenrolava diante de mim. A figura respondeu com um tom calmo, mas resoluto, eles oraram, mas seus corações permaneceram fechados. Eles julgaram os outros, convencidos de que sua fé por si só era suficiente para garantir sua salvação, ao mesmo tempo em que negligenciavam os pecados que apodreciam em suas próprias almas. Eles viviam sob a ilusão de que meu perdão era automático, falhando em compreender o verdadeiro custo de seu orgulho. Suas palavras me atingiram com uma força que mal pude suportar. Parecia que eu tinha sido pego de surpresa por uma verdade que há muito me recusava a reconhecer. As orações que recitei durante toda a minha vida, as boas ações que empreendi, tudo agora parecia vazio, despojado de seu significado pretendido. Eu sempre acreditei que uma mera oração seria suficiente para o perdão, que simplesmente acreditar na minha fé garantiria minha entrada no céu. No entanto, aqui diante de mim estavam almas que se identificavam como cristãs, assim como eu, agora condenadas a sofrer por toda a eternidade. Enquanto eu continuava a observar as figuras atormentadas, cenas começaram a se desenrolar diante dos meus olhos, como se uma parte de mim pudesse visualizar os pecados que marcaram suas vidas. Cada cristão neste lugar terrível viveu com a convicção equivocada de que seus delitos eram triviais e inconsequentes, tranquilizados pela crença de que sua fé os protegeria das consequências de suas ações. Entre eles estava um homem que eu reconhecia bem, um diácono respeitado em nossa igreja, agora ajoelhado nas chamas, suas mãos levantadas em um apelo desesperado por ajuda. Ele levou uma vida de devoção, sim, mas no fundo, ele sempre abrigou julgamentos contra os outros, nutrindo um senso de superioridade porque ele aderiu meticulosamente a todas as regras. No entanto, ele nunca demonstrou compaixão ou misericórdia genuína para com aqueles ao seu redor. Então eu avistei uma mulher que eu conhecia. Ela era um rosto familiar na congregação, comparecendo todos os domingos e orando fervorosamente em público. No entanto, por baixo daquele exterior piedoso, havia uma vida mergulhada na hipocrisia. Ela havia prejudicado os outros para seu próprio benefício, convencida de que apenas pedir perdão apagaria suas transgressões.
Mas não havia arrependimento autêntico em seu coração, apenas um medo persistente de punição. Um por um, testemunhei cristãos que, como eu, se apegavam à crença de que sua fé por si só era suficiente para garantir sua salvação, sem saber das profundezas de seu engano. Enquanto eu estava ali, lutando com o peso da verdade se desenrolando diante de mim, senti uma sensação avassaladora de desespero. As imagens diante dos meus olhos eram tão vívidas e cruas, cada uma mais angustiante que a anterior. Cada alma se contorcendo em agonia dentro das chamas já havia vivido como cristã. Eles oravam fervorosamente, liam suas Bíblias diligentemente, compareciam aos cultos regularmente, mas ainda havia uma ausência assustadora, um elemento essencial que, no final, levou à sua condenação. Deus deixou claro que simplesmente recitar orações e frequentar a igreja não era suficiente. A figura ao meu lado continuou: muitos dos que você vê aqui caíram nessa armadilha perigosa, acreditando que sua fé de alguma forma os tornou imunes ao julgamento divino. Mas eu vejo no coração, e um coração orgulhoso não pode se aproximar de mim. Fiquei abalado até o âmago. Parecia que cada palavra que ele falava era direcionada diretamente a mim, atingindo profundamente minha consciência. Eu sempre acreditei que minha devoção era genuína, mas agora me peguei questionando se eu também estava preso na mesma armadilha sobre a qual Deus estava alertando. Como posso evitar cair nessa tentação? Perguntei, minha voz tremendo com uma mistura de medo e incerteza. Como posso ter certeza de que não estou vivendo no orgulho? O silêncio que se seguiu pairou pesadamente no ar, como se o peso da minha pergunta exigisse uma reflexão séria. Finalmente, Deus respondeu: a humildade é a chave, John. É a humildade de reconhecer suas imperfeições, o entendimento de que você precisa do meu perdão todos os dias, não apenas em palavras, mas das profundezas do seu coração. É a humildade de não se levar acima dos outros, de se abster de julgamentos, em vez disso, abraçar o amor por todos, como eu lhe ensinei. Acima de tudo, viva com a consciência constante de que você pode não ser digno da minha graça, porque, na verdade, ninguém é. Nenhum homem, não importa quão devoto ou piedoso, pode salvar a si mesmo. Suas palavras perfuraram minha dúvida, oferecendo um caminho a seguir, mas o peso desse novo entendimento pressionou fortemente sobre mim. Lágrimas começaram a brotar em meus olhos enquanto a gravidade da minha situação se aprofundava. O pensamento de viver com a consciência perpétua de oscilar entre a salvação e a condenação me encheu de um terror profundo. No entanto, ao lado desse medo, havia uma dolorosa percepção da minha própria cegueira. Até este momento, eu havia atravessado a vida sem realmente questionar minha fé, nunca duvidando que fosse suficiente para garantir meu lugar no céu. Com essa percepção ainda fresca em minha mente, Deus me guiou para outra parte do inferno. Aqui, as chamas não queimavam tão ferozmente ou visivelmente como na área anterior que eu tinha acabado de deixar. Em vez disso, eles eram mais sutis, espreitando nas sombras, mas a dor experimentada neste lugar era igualmente insuportável. Este reino era reservado para cristãos que viviam com presunção e arrogância, convencidos de que sua fé os tornava superiores aos outros. Era um tipo diferente de inferno, onde o tormento não era apenas físico, mas também profundamente espiritual. Neste espaço assombroso, testemunhei almas condenadas a reviver perpetuamente suas vidas, cada ação, cada pensamento fugaz se repetindo em um ciclo sem fim. Seu tormento era ampliado por uma consciência implacável das inúmeras oportunidades que lhes foram concedidas para se arrependerem, mas escolheram desperdiçar. Cada cristão aqui carregava o peso eterno de saber o quão perto eles estavam da salvação, apenas para se afastar devido ao seu próprio orgulho. Seus gritos transcendiam a mera dor física, ecoando com profunda agonia espiritual, remorso que os consumia de dentro para fora. Entre a multidão de almas desesperadas, vi indivíduos tentando fervorosamente se arrepender, seus apelos ecoando pelo ar, mas era tudo em vão.
O julgamento já havia sido feito, eles estavam agora irrevogavelmente condenados a suportar tormento eterno. Conforme me aproximei, um velho captou meu olhar. Seus olhos, cheios de uma mistura de tristeza e desespero, pareciam penetrar minha alma. Eu já fui como você, o velho confessou, sua voz rouca e cheia de sofrimento. Eu acreditava que estava salvo. Eu achava que minha fé sozinha era o suficiente. Mas eu julgava os outros, vivendo sob a ilusão de que eu era superior porque eu orava todos os dias e seguia a lei de Deus. Eu entendia as Escrituras, mas não conseguia ver o que agora reconheço neles, minha própria natureza crítica. Eu ignorava minhas próprias falhas, tomando como certo que Deus me perdoaria, não importando minhas deficiências. Os gritos dos condenados ecoavam ao nosso redor, perfurando meu coração com sua angústia assombrosa. Eu olhava para seus rostos, contorcidos de dor, procurando desesperadamente por qualquer lampejo de esperança, mas não havia nenhuma para ser encontrada. Eles estavam irrevogavelmente presos em tormento eterno. As chamas que cercavam não consumiam seus corpos nem os reduziam a cinzas, em vez disso, pareciam alimentar um ciclo interminável de sofrimento, um tormento que nunca cessaria. Enquanto eu continuava a olhar ao redor, minha atenção foi atraída para um homem em particular que eu reconhecia muito bem. Ele era um pregador, uma figura que sempre falou apaixonadamente sobre o amor e a graça de Deus. Ele levou inúmeras pessoas à fé, guiando-as com fervor e convicção. No entanto, agora, ele estava entre as chamas, seu rosto gravado com uma expressão de horror eterno. Memórias inundaram minha mente de como ele se gabava de suas boas ações na vida, como a congregação o reverenciava por sua piedade e zelo. Até ele, respondeu a voz ao meu lado, pesada de tristeza. Pois apesar de todas as suas boas obras, havia uma profunda falta de humildade em seu coração. Ele pregava o amor, mas vivia em julgamento, condenando silenciosamente aqueles que não aderiam aos seus padrões, convencido de sua própria superioridade. Ele não buscava meu perdão, mas ansiava pela gratificação passageira que vinha da adoração dos homens. A percepção enviou um arrepio pela minha espinha, um lembrete arrepiante de quão facilmente o orgulho pode levar alguém ao erro. A palavra me atingiu como um chicote, me deixando sem fôlego. Quantas vezes eu havia julgado silenciosamente os outros, convencido de minha própria superioridade simplesmente porque eu orava todos os dias e seguia a lei de Deus como eu a entendia. Enquanto eu continuava a caminhar entre aquelas almas atormentadas, eu me vi incapaz de desviar o olhar da cena assustadora ao meu redor. Eu testemunhei os rostos de indivíduos que viveram vidas de luxo, usando sua fé como uma fachada para mascarar seus pecados ocultos. Alguns eram líderes religiosos proeminentes, enquanto outros eram pessoas comuns, mas todos compartilhavam um destino comum. Cada um havia cometido o mesmo erro grave, eles haviam sucumbido à ilusão de segurança dentro de sua fé, acreditando que a mera crença era suficiente para a salvação. O orgulho é veneno para a alma. O peso dessa percepção encheu meus olhos de lágrimas mais uma vez. O pensamento de viver perpetuamente à beira da salvação e da condenação era assustador. No entanto, naquele mesmo momento, eu reconheci o quão profundamente cego eu tinha sido. Até esse despertar, eu tinha navegado pela vida sem realmente questionar minhas crenças, sem nunca duvidar que minha fé sozinha era o suficiente para garantir meu lugar no céu. Deus, ouviu dizer gentilmente, rompendo meus pensamentos turbulentos, você está aqui para aprender e entender o que muitos ignoraram até que fosse tarde demais. Eu o trouxe aqui não para condená-lo, mas para lhe oferecer uma segunda chance. Mas a revelação mais chocante veio depois dessa experiência angustiante. Após o trauma e meu despertar no hospital, os médicos confirmaram que eu estava estável. Após alguns dias de observação, eles me liberaram para voltar para casa. No entanto, eu ainda estava envolto em confusão, lutando com a realidade do que tinha visto. Era apenas um pesadelo,
Uma alucinação causada pelo acidente? Ou era algo mais profundo, algo inegavelmente real que exigia minha atenção? Por semanas, me vi preso em um ciclo implacável de tormento, procurando desesperadamente por uma explicação lógica para as visões assustadoras que me atormentavam. Cada vez que fechava os olhos, as imagens terríveis inundavam minha mente, vívidas e inflexíveis. No entanto, em meio a esse caos, havia uma verdade inegável que eu não podia ignorar. Pelos 3 meses seguintes, suportei uma dor de cabeça severa, persistente e debilitante todos os dias. Nenhum médico conseguia identificar a causa, e o mistério só aprofundou minha angústia. Tentei inúmeros tratamentos, investindo tempo e dinheiro consideráveis na esperança de encontrar alívio, mas nada parecia aliviar meu sofrimento. Era como se algo dentro da minha mente estivesse determinado a me manter em turbulência, e eu estava me sentindo desamparado e perdido. Nos meus momentos mais sombrios, quando o desespero ameaçava me consumir, me peguei refletindo sobre a profunda experiência que tive durante aquela missa especial. Motivado por um novo senso de urgência, tomei a decisão de retornar ao pastor que havia celebrado aquela missa memorável. Ele me cumprimentou com seu calor e atenção característicos, pronto para ouvir enquanto eu abria meu coração e compartilhava os detalhes da minha experiência. Enquanto eu falava, percebi seus olhos se arregalando a cada revelação, como se cada palavra que eu pronunciasse desvendasse um pedaço de um mistério que ele vinha tentando desvendar há meses. Quando terminei de contar minha história, o pastor se ajoelhou e começou a proferir orações em latim, palavras que eu não conseguia compreender. Depois de vários minutos, ele se levantou e se virou para mim, sua voz tremendo de emoção. Ele revelou que estava buscando orientação de Jesus em relação a uma situação profundamente sensível envolvendo alguém de sua comunidade. Embora ele não pudesse divulgar os detalhes, estava claro que esse assunto estava pesando muito em seu coração, deixando-o incerto sobre como proceder. Ele orou fervorosamente, ansiando por clareza e ajuda, convencido de que, eventualmente, receberia uma resposta. Em uma reviravolta que eu mal conseguia entender, ele me disse que a resposta tinha vindo através da minha visão. O pastor explicou que Jesus tinha respondido às suas orações de uma forma que ele nunca havia previsto, através da experiência que eu tinha vivido em primeira mão. O peso de suas palavras me deixou sem fôlego. Não só o que eu tinha testemunhado era inegavelmente real, mas também tinha servido como uma mensagem divina, um sinal de que Jesus tinha escolhido se comunicar através de mim para ajudar alguém em necessidade. A realização me encheu de uma mistura de admiração e propósito, transformando minha confusão em um renovado senso de clareza. Mas a coisa mais incrível ocorreu imediatamente depois. Quando saí da igreja, uma onda de realização tomou conta de mim, a implacável dor de cabeça que me atormentou por 3 longos meses tinha desaparecido como se nunca tivesse existido. Percebi isso instantaneamente, quase como se alguém tivesse delicadamente arrancado um espinho da minha cabeça. Um alívio indescritível me envolveu, uma sensação semelhante a finalmente me libertar de um peso pesado que estava me arrastando para baixo. Naquele momento, entendi que algo muito maior estava em ação, algo que eu não podia mais ignorar. Foi um sinal claro de que minha experiência tinha um significado profundo e que Deus me havia escolhido para transmitir uma mensagem significativa ao pastor e possivelmente a outros também. Essa revelação me levou a uma profunda reflexão. Comecei a perceber que Jesus nos envia mensagens de inúmeras maneiras, muitas das quais não captamos imediatamente. Às vezes, essas mensagens chegam como sinais sutis, outras vezes, elas se manifestam como experiências poderosas que nos abalam profundamente. No entanto, a essência da mensagem permanece a mesma. Devemos estar atentos, dispostos a ouvir e conscientes de a quem essas mensagens se destinam. Elas não são apenas para nosso benefício, mas também para aqueles que precisam delas desesperadamente. Todos nós somos chamados a ser mensageiros e devemos manter uma fé firme nele. Ele existe, ele ouve e nos guiará em direção à salvação.
Mesmo agora, anos depois, ao refletir sobre esses eventos extraordinários, fico sem palavras. Cheguei a entender que todos nós somos chamados a ser instrumentos de Deus e que nossa fé se estende além do pessoal. É, de fato, uma missão. Cada dia nos apresenta o potencial para mensagens que podem transformar a vida de alguém. Devemos abraçar essa consciência, prontos para receber e compartilhar suas palavras com os necessitados. Jesus nos salva, mas é imperativo que o ouçamos e mantenhamos nossa fé nele. Por meio dessa jornada, aprendi que nossas vidas podem ser canais para a comunicação divina e que, ao abraçar nossos papéis como mensageiros, cumprimos o propósito para o qual fomos criados. Se alguém teve experiências semelhantes ou se recebeu uma visão diferente que pode enriquecer esta mensagem, convido você a compartilhar suas percepções nos comentários. Talvez sua história possa inspirar outras pessoas que estão lutando, e juntos podemos testemunhar o profundo poder e a verdade de nossa fé. Cada testemunho é um fio na tapeçaria da obra de Deus em nossas vidas, e cada experiência compartilhada pode elevar e encorajar os necessitados. Sei que muitos de vocês que estão ouvindo podem carregar o peso pesado do medo em relação ao inferno, imaginando se sua fé é forte ou sincera o suficiente. É um pensamento assustador, que pode facilmente se transformar em incerteza e ansiedade. Eu entendo muito bem o que significa viver sob tais sombras. No entanto, quero garantir que não devemos abordar nossa fé através das lentes do medo, mas sim através da esperança e do amor. O primeiro passo para evitar o inferno é cultivar a honestidade dentro de nós mesmos e com Deus. Não é suficiente simplesmente recitar orações ou aderir a rituais, devemos realmente abrir nossos corações, reconhecer nossas falhas e pedir perdão com genuína humildade. Isso requer admitir nossa constante necessidade do amor e da misericórdia de Deus todos os dias. A fé não é meramente uma certeza a qual nos agarrar, é uma jornada de crescimento e descoberta. Podemos sempre corrigir nosso curso se reconhecermos que nos desviamos. Eu o encorajo a se envolver em pequenos atos de humildade e amor todos os dias. Resista à vontade de julgar os outros, em vez disso, se esforce para entender suas lutas e perspectivas. Evite a armadilha de acreditar que você é melhor do que os outros simplesmente porque segue certas regras. Em vez disso, trabalhe diligentemente para incorporar gentileza e misericórdia em todas as suas interações. Ore não apenas com suas palavras, mas com a sinceridade do seu coração, lembrando que Deus vê além das fachadas que frequentemente apresentamos ao mundo. Ele reconhece nosso verdadeiro eu, nossas lutas autênticas e nossos desejos sinceros. Ao promover esse relacionamento genuíno com Ele, podemos navegar em nossa jornada de fé com confiança, ancorados no amor e na esperança em vez do medo. Vamos abraçar nosso chamado para sermos instrumentos de sua paz e mensageiros de sua verdade, apoiando uns aos outros enquanto caminhamos juntos neste caminho. Toda vez que oferecemos ajuda a alguém em necessidade, perdoamos uma ofensa ou estendemos a mão sem esperar nada em troca, nos aproximamos da luz de Deus e nos afastamos das sombras da escuridão. Para aqueles que abrigam dúvidas sobre sua fé, quero que saibam que Deus está sempre pronto para perdoar, sempre disposto a nos conceder um novo começo. Tudo o que é preciso é um pedido sincero do seu coração. Você não precisa ser perfeito, a autenticidade é o que realmente importa. Viva cada dia com amor e humildade, e você terá dado o primeiro passo crucial em direção ao seu reino. Não permita que o medo do inferno paralise, em vez disso, deixe que a esperança do seu amor inabalável o guie a cada dia. Muito obrigado por estar conosco até o final desta mensagem. Se você achou este vídeo significativo, eu o encorajo a compartilhá-lo com 2 amigos cristãos. Ao fazer isso, você não apenas receberá uma bênção, mas também ajudará a espalhar a palavra transformadora de Deus. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu gentilmente peço que o faça e ative as notificações. Dessa forma,
Você não perderá nenhum conteúdo inspirador que postamos várias vezes por semana. Espero vê-lo em breve no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar e crescer em nossa fé juntos.